Abra comigo a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Diz-nos a palavra: e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu quero ser bastante sucinto naquilo que desejo trazer como entendimento de palavra de Deus aos nossos corações, aqui sobre um varão valoroso. O livro de Juízes é um livro que cobre certo período com algumas coisas interessantes. Parece uma roda que gira fazendo a história do povo de Deus. Um período de aproximadamente 300 anos em que os juízes estiveram sendo usados por Deus para tarefas específicas. Este livro dos Juízes, dizem, é marcado por uma expressão: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Aquilo que dava na telha, eles iam fazendo. Quando não há uma sábia direção, Provérbios disse que os homens se corrompem. E a Bíblia disse que o povo de Israel fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor levantava uma nação para servir de disciplinadora por aquelas atitudes. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz e havia então uma libertação e um período de paz. Isto era algo assim como que contínuo. Diz alguém que errar uma vez é humano, mas persistir no erro é desumano, né? Então é interessante a situação dos juízes. E o livro dos Juízes é esta constância do povo de Israel. E aqui no capítulo 6 fala de uma situação semelhante. A Bíblia disse que o povo de Israel fez o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor levantou os medianitas. Os medianitas, eles tinham um certo conhecimento do povo de Israel, porque o próprio Moisés havia casado com um sacerdote de Midian, e eles tinham certo conhecimento. Porém, quando Deus quer usar alguém para disciplinar aqueles que Ele ama e que está incorrendo no erro, Ele usa quem Ele quer. Esta é uma verdade. E a Bíblia disse que os midianitas se levantavam na época em que o povo de Israel ia fazer as suas semeaduras, e eles vinham com os seus animais e destruía toda a plantação de Israel, ao ponto de que Israel empobrecia. E por 7 anos consecutivos, esta situação vinha se repetindo, até que Israel clamou a Deus. Imagine a pessoa esperar 7 anos para começar a clamar a Deus. Se você tem uma necessidade, é bom você começar a clamar de imediato. Não espere 7 anos para começar a clamar. Faça como Bartimeu, que quando viu a oportunidade passando na frente, ele já abriu a boca, colocou a boca no trombone e disse: filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E a Bíblia disse, meus irmãos, que este clamor despertou a Deus, e Deus enviou um profeta, e o profeta veio e lhes deu uma extraordinária repreensão, e eles mesmo assim não
quiseram dar ouvido ao profeta. Muitas vezes o homem quer o sobrenatural e esquece que Deus atua tanto com o natural como o sobrenatural. E eu sou mais daquele de entendimento de que Deus atua nas coisas mais simples, no dia a dia, no diário. Este também é um milagre, mas nós queremos sempre milagres grandes, milagres que façam realmente impacto, que causa coisas que venham fazer com que nós entendemos e dizemos, não, isso é grande para nós, isso é tremendo. Mas Deus também trabalha com coisas pequenas, com coisas comuns, do dia a dia, na forma dele fazer. Então Deus levantou um profeta, eles não quiseram ouvir o profeta, e Deus então envia um anjo. E o anjo chega em um momento interessante ali na terra de Israel, em que um dos israelitas, por nome de Gideão, está malhando o trigo no lagar. Ele está malhando o trigo para colocar a salvo dos medianitas que vieram saquear a comida que ele havia separado, a comida que ele havia colhido. E então ele está ali guardando aquela comida e malhando aquele trigo no lagar. O lagar é um lugar onde você faz o vinho e não onde você malha o trigo. Mas como eles estavam colocando às escondidas, ele está num lagar, num silêncio absoluto, um lugar onde os medianitas jamais imaginaria que ele estivesse, num lugar onde ele poderia pensar, bom, aqui está a salvo a minha colheita, aqui está a salvo a minha comida. E o anjo então aparece, olha para ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu fico imaginando, irmãos, que estas palavras do anjo, elas não foram direcionadas para Davi após ele ter vencido Golias. Essas palavras do anjo também não foram direcionadas a Sansão, depois de ter matado 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. Essas palavras foram direcionadas a um homem que estava em um estado de acovardamento, escondido, com medo do inimigo, tentando colocar a salvo a comida, e Deus chega para ele e disse, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Parece que Deus, ele está usando uma linguagem cômica, mas não é esta a linguagem. É que na verdade muitas vezes você olha para alguém e você começa na sua perspectiva e análise dizendo, não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar um passo mais adiante, não vai mais além do que até onde tem chegado. Mas nós vemos aquilo que sempre está diante de nós, porém Deus, ele vê a obra completa, ele vê o agora, ele vê o amanhã e ele vê a eternidade. Muitos que não estão dando valor para você no início dos seus pequenos passos, não sabem que toda a obra grande começou com um pequeno passo. Todos os conquistadores conquistaram primeiro pequenas vitórias. Então eu quero te afirmar nesta noite, ainda que os homens estejam te desprezando, olhando para você e não vendo nada que pudesse causar algum espanto, Deus desde os céus está olhando e está me autorizando a te dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso. Creia nesta palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gideão, ele está numa situação bastante interessante, porque ele está aqui naquele dever de enfrentar os seus problemas. A vida, ela não é para ser observada, ela é para ser vivida. A vida não é fácil, não. A vida, ela é muito difícil. Viver é um grande risco, é um grande desafio.
Estar vivo hoje neste lugar é sinal de que você já é vencedor. Você é vencedor desde o coração de Deus na eternidade. Porque quando você não tinha olho, perna, braço, você já venceu a corrida da vida. Chegou primeiro no óvulo e o fecundou. Havia milhões que concorriam com você e somente você. Então se considere já um vencedor nesta noite. Muitos outros morreram pelo caminho, num percurso de 40 centímetros, perderam a direção, foram em outra direção, mas você não, você sem olho, sem perna, sem braço, saiu vencendo, correndo, e só você acertou, e só você está vivo, e é por isso que você está dando glória a Deus. Então você é um projeto para vencer, não aceite outra coisa a não ser vitória. Ele tinha esse dever de enfrentar os seus problemas. A atitude ou a ação de Gideão de fugir e de se esconder dos seus problemas, ele está escondendo-se. Ele está se escondendo. Há um inimigo que invadiu as fronteiras, que vem comendo tudo que tem. Ele tem um problema. E ele vai para o seu esconderijo tentar salvar o seu problema, fazer silêncio. Ele foge e esconde. A preocupação de Gideão é com o seu pessoal. Ele quer salvar a sua comida. Ele está pensando nele. Ele está pensando na sua família. Você diz, é um pensamento nobre, pastor. É. A Bíblia também disse que tudo que devemos fazer, façamos primeiro para os domésticos da fé. Muitas vezes, enquanto nós estamos pensando em nós e na nossa família, Deus está pensando a nível de nação. Deus está tendo uma visão macro e não micro. Esta é a grande dificuldade nossa. Nós começamos a conjugar o verbo sempre na primeira pessoa. A minha casa, o meu carro, o meu cachorro, o meu esposo, a minha esposa, o meu trabalho, o meu salário, o meu dinheiro, a minha profissão. Nós sempre estamos preocupados com o nosso. Já perguntamos a Deus qual é a preocupação do coração dele? Enquanto você e eu preocupamos com o nosso, Deus preocupa-se com o todo. Nesta pandemia, Deus não estava somente preocupado com a igreja, Deus estava preocupado com todas as nações. E a solução de Deus não era para um grupo seleto, é para toda a humanidade. E nesta noite Deus está buscando o homem para que se preocupe com um plano macro e não com um plano micro. Pare de se preocupar com o teu e preocupe-se com aquilo que Deus tem para que você faça em favor da comunidade. Gideão não se importava com a necessidade da nação. A preocupação dele era com a sua necessidade. Nós nos tornamos egoístas. Se a nossa despensa tem comida, não nos importa aquele que passa a nossa porta e faz 3 dias que não come. Se temos uma casa, não nos preocupamos com aqueles que estão debaixo de um viaduto. A maioria de nós vivemos com a cabeça no céu e com os pés na terra. Os céus é para amanhã. O projeto de Deus para a nação é hoje. Deus procura homem para hoje. Para este exato momento. A maioria da cristandade viveram num escapismo. Se você notar alguns hinos que nós cantamos na década de 80, se eu tivesse asas eu voaria.
A gente queria viver com a cabeça no céu, mas os pés estavam na terra. Nós não estávamos nos preocupando tanto para que direção iria a nação. Em contrapartida, Deus estava dizendo: eu preciso de homens que estejam desenvolvendo o meu projeto na terra, que o coração dele esteja na terra, homens que enfrente e que tenham uma visão de uma nação próspera, abençoada, cheia da minha presença, aonde a minha glória possa percorrer por cada rua, por cada bairro, por cada cidade, município, estado. Deus está olhando para todo o conjunto da nação. Gideão está preocupado com a sua comida, com a sua necessidade. E quando o anjo chega para ele e disse: vai nesta tua força, que você vai livrar o povo de Israel. Gideão é o tipo de crente que não quer ter problemas. Ele quer sempre sombra e água fresca. Churrasco no domingo com Coca-Cola. Não queremos problemas. Não tem problema não. Você que não quer problema, Deus vai arranjar um para você. Gideão estava escondido dos midianitas, mas não estava escondido de Deus. Deus sabia onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. E Deus sabe aonde você está também. Ele se assustou com a chegada do anjo. O anjo disse: você vai livrar. Ele disse: Gideão é da tribo de Manassés. Manassés é o filho primeiro de José, que no dia da bênção patriarcal, Jacó cruza os braços, colocando a mão direita na cabeça de Efraim, que era o menor, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, que era o maior. Até José não gostou daquela atitude, tentou tirar as mãos, mas Jacó disse: deixe meu filho, ele também vai ser um povo. Porém, José já havia cravado o seu filho maior, Manassés, com uma palavra: esquece. Quando o anjo disse para Gideão: você vai livrar, ele disse: esquece. Quem sou eu? Esquece. Sou o menor. Minha família é a menor. E a tribo é a menor. Então Manassés já tinha a síndrome do menor. Sou o mais pequenininho. Quem sou eu? Isso não é para mim. Isso é para outras pessoas. Por que o senhor não foi na tribo de Efraim? Porque ele recebeu uma bênção maior e melhor. A mim não. Eu até recebi a bênção da mão esquerda. E esqueceu ele que a bênção da mão esquerda é a bênção do coração. Não importa se você tem sido considerado por alguém como menor. Deus procura os menores para dar projetos maiores. Sou o menor. Eu não posso. Que síndrome miserável. Os pais precisam saber criar os seus filhos. E eu me canso com alguns crentes, só porque o menino não é tão bom na matemática, ele já crava o menino daquele bicho das orelhas grandes. E o menino cresce com esse estigma. Meu pai falou que eu sou, só falta começar a comer capim. Minha mãe falou que eu sou. Meu pai disse que eu seria. Minha mãe disse que eu seria. Cuidado com as suas palavras.
Não coloque estigma sobre os seus filhos. Se você não tem boa palavra e boa profecia para o seu filho, por favor, fique em silêncio. Traga o seu filho à igreja e peça para o pastor profetizar sobre ele. Manassés viveu com esse estigma e foi passando. Quando o anjo chega para comissionar a Gideão, é uma luta, porque Gideão não tem estima. Como fazer dele um guerreiro? Como fazer dele um homem de valor, valoroso? Deus disse: é você. Ele disse: quem sou eu? Mas Deus disse que era. E se Deus disse que é você, meu irmão, não importa a oposição, não importa os contrários, não importa se Satanás levante com todo o inferno para fazer frente. Se Deus disse que é você, é você. Acabou. Aleluia. Quando o anjo disse: é você, ele foi lembrado do que? Das marcas, do estigma, da baixa estima, e disse: eu não. Esquece, eu não. Eu sou o menor. Eu sou o menor, a minha família é a menor. A tribo nossa é a menor. Tudo é menor. Eu sei que todos nós temos fraquezas e fracassos. Mas fraquezas e fracassos a gente deve contar para Jesus. E não colocar no Face. É umas coisas que eu olho no Face e falo: meu Deus do céu, não é possível. E não é indireta, não, é direta mesmo. É na ponta do queixo, como Mike Tyson. Para quê? Era hora de Gideão falar isso? A Bíblia disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes Gideão não repetiu aquilo para ele mesmo? Quantas vezes ele não escutou aquilo em casa? Quantas vezes, e quantas vezes, e quantas vezes, e quantas vezes? Que a notícia chegou: os midianitas estão invadindo. E o pai dele disse: fica quieto, não fala nada, porque nós somos a família menor. Os midianitas vêm comer tudo que a gente tem. Cala! A nossa tribo não é uma tribo de guerreiros. Não somos uma tribo grande. Vamos esperar para ver o que Efraim faz. Vamos esperar para ver o que Judá faz. E ele está lá malhando o trigo quando o anjo chega e ele disse: eu não posso, eu sou o menor. Ele se identifica: quem sou eu? Quem sou eu? Deus, ele começa a tratar a Gideão, tratar a estima de Gideão. E como ele trata a estima de Gideão? Ele disse: varão valoroso. Porque varão sem valor, ele já havia ouvido desde que nasceu. Varão que não ia dar em nada. Varela, ele já tinha ouvido há tanto tempo, até da esposa. Deus veio mudar o contexto da vida de Gideão. E Deus é tremendo, meu irmão. Você não acredita em você, mas Deus acredita. Gideão não acreditava nele, mas Deus disse: eu acredito, Gideão.
Eu acredito em você. Levante a tua mão agora. Adore a Deus, porque Ele acredita em mim e em você para fazer algo significativo na nossa geração. Aleluia. Deus começa a estimular Gideão, chamando-o de varão valoroso. Deus começa a revelar o grande homem Gideão, que Gideão não via, que Gideão não contemplava. Gideão só via o homem menor. Ele nunca tinha visto o Gideão grande, o Gideão valoroso. Mas Deus já havia visto. Deus já havia visto. Em questão de estima, não acredite nem no espelho. Porque o que você vê no espelho é apenas uma imagem externa. Deus começa a revelar o Gideão que está enclausurado no interior daquele homem. Um homem que precisa soltar as amarras. Um homem que precisa ser liberto das cadeias da baixa estima. Um homem que precisa ser tocado no âmago do seu ser, do seu valor. E Deus sabe aonde tocar e chega dizendo: varão valoroso. Há um homem grande escondido dentro daquele Gideão pequeno. E Deus está vendo aquele homem. E me permita dizer, há um homem grande dentro de você. Há sim, uma mulher grande dentro de você. Há um homem grande, há um homem grande. Você diz: eu não estou vendo, pastor, eu não estou enxergando, pastor. É que você não está vendo com os olhos de Deus. Você está vendo com os seus olhos, ou muitas vezes com os olhos emprestados de alguém. Alguém falou que sou, então eu sou. Diz o Senhor: te veja como eu te vejo. Te veja como eu te vejo. Como eu te vejo. Como é que Deus te vê? Um príncipe. As irmãs, uma princesa. Por que andar então de cabeça baixa? Sou um crentezinho, um pobrezinho, um acabado. Acabado é Satanás. Você é filho do Altíssimo. Levante a tua cabeça e anda como varão valoroso de Deus. Aleluia. Deus disse a Gideão: você pode. Você pode sim, vai nessa tua força. Que força? Aquela que você não vê. Vai nessa tua força. Mas que força, Senhor? Aquela que está escondida dentro de você. Aquela que os olhos humanos não podem ver. Aquela que o meu espírito gera lá no fundo da sua alma. É nesta força. É nesta força que você deve ir. Deus sempre vê algo em você que nem você consegue ver. Paramos e deixamos de ser guiados pelas visões que os outros têm de nós. Eles não têm uma visão correta.
Até quando te elogiam, eles não estão tendo a visão correta. Até quando te aplaudem, eles não estão tendo a visão correta. O único que tem uma visão perfeita sobre você é Deus. E o anjo está dizendo para Gideão: eu estou vendo valor em você, Gideão. Eu estou vendo valor em você, eu estou vendo o valor de um libertador, de um guerreiro poderoso. Aquilo que você não está vendo, eu estou vendo. E quando eu vejo, não é uma visão distorcida, uma visão embaçada. Não, quando eu vejo claro, nítido, porque eu estou vendo, Gideão. Aleluia. Terceiro, outro problema que tinha Gideão, ele não sabia identificar os inimigos. Quando o anjo se apresenta, ele não sabia se aquele anjo era dos aliados ou dos contra. Ele disse: se o Senhor é conosco, onde está todas as maravilhas que ouvimos? É hora de você está numa guerra, meu amigo. O inimigo é poderoso, está armado do outro lado, eles querem devorar você. E chegou alguém dizendo: eu vim para estar ao seu lado, e você vai fazer agora a argumentação e dizer: aonde estava o Senhor? O que é feito das suas maravilhas? As suas promessas, cadê ela? Ali não é hora de um momento como esse, não é um momento de recriminação. Identifique aqueles que são seus aliados. Ninguém se coloca ao seu lado e te diz que você vai vencer se não está do seu verdadeiro lado. O anjo disse: você vai vencer, Gideão. Você é valoroso, Gideão. Eu sou o teu aliado, Gideão. Eu não sou midianita, Gideão. Eu não sou amalequita, Gideão. Eu não sou o inimigo, Gideão. Eu sou amigo. Assim diz o Senhor. Eu me coloco ao teu lado como aliado para nesta batalha te conceder vitória. O perigo de confundir aliado como inimigo. Confundir anjo de Deus com demônio. Quando Josué está na liderança do acampamento, apresenta-se um personagem com uma espada desembanhada. E Josué já arranca sua espada e parte para cima. E já vai logo perguntando: você é dos nossos ou é do PT? O personagem disse: não, eu não sou dos seus e não sou dos inimigos também. Eu não sou do exército de Israel e também não sou do exército da turma aí de Canaã. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. É dele que eu sou. Eu vim para ajudar você. E aí Josué então já baixa a espada, inclina a cabeça e diga: o que é que o Senhor quer com o seu servo? Diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E aí ele recebe as instruções como venceria Jericó. Identificar o aliado é a melhor coisa numa batalha. Gideão ali está tendo dificuldade, ele está recriminando, ele está murmurando, ele está recordando e lançando em rosto e dizendo: aonde o Senhor estava? Ora, eu estou aqui olhando para você e te dizendo: você tem valor, você tem poder, você tem energia, e eu estou ao seu lado. Ele precisava entender isso.
Ele precisava entender isso. Identifique os seus aliados nas batalhas da vida. Tem pessoas que não servem para ser seus amigos. Nem todo mundo serve para ser seus amigos. Nem mesmo o irmão da igreja serve para ser seu amigo. Amigos é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Dá para contar. Se você tiver uma mão cheia de amigo, não estou falando amigo de Facebook, não. Estou falando amigo. Amigo que se coloca ao seu lado e diz: estou com você. Se é para vencer, estou aqui. Se é para perder, estou aqui. Se é para chorar, estou aqui. Se é para sangrar, estou aqui. Se é para orar, estou aqui. Se é para jejuar, estou aqui. Se é para receber o batismo no Espírito Santo, eu estou aqui também. Eu estou ao seu lado. Estes vale a pena ser amigo. Amigos. E para o nível que Deus quer te levar, nem todo mundo vai te acompanhar até lá. Eu espero que você tenha entendido agora. Para o nível de unção que Deus vai te levar, nem todos poderão te acompanhar. Muitos vão ficar pelo caminho. Muitos vão se levantar e dizer: sou contra. Outros vão bater o pé e fazer birrinha. Dá glória a Deus, é Deus limpando, é Deus colocando somente os 300. É só com 300, Gideão. Carabacama namachori andarabagai. Deus tem um nível maior para você, e neste nível nem todos poderão te acompanhar, nem mesmo parentes, papai, mamãe, irmão de sangue ou irmão de igreja, não poderão te acompanhar. Por quê? Porque o que Deus tem para você é macro, é macro, é macro, é macro, é grande o que Ele tem para você. Identifique os seus aliados e faça dele seu amigo. Seu amigo. Não tem aquelas pessoas que passam, você está passando, pastor, estou orando pelo senhor. Pessoa que fala para mim que está orando por mim, já é meu amigo. Já é meu amigo. Porque só nós sabemos a batalha que batalhamos cada dia. E saber que tem um Arão e um Ur levantando as nossas mãos, isso faz com que a peleja seja garantida, mas com uma vitória no final. Passei por um irmão, pastor, estou orando por senhor. Tem uma irmã que de vez em quando me manda uma mensagem: pastor, eu sei que o senhor está travando uma luta, mas eu quero lhe informar que eu estou orando pelo senhor. Oh, pastor, estou jejuando pelo senhor. Oh, maravilha. Isso vale a pena ter como amigo. Sabe o que é um amigo? Um amigo é aquela pessoa que todos os problemas da sua vida, você, altas horas, 3 da madrugada, você liga: desculpa, estou ligando para você. Não, o que é isso? Somos amigos. Estou com um problema, conta-me, eu vou te ajudar em oração. Amigo é aquela pessoa, quando você tem uma grande conquista, é a primeira pessoa que você quer falar com ele. Fulano, estou ligando para você se alegrar comigo, porque quem se alegra das suas vitórias é o teu amigo. O teu inimigo fica carrancudo, o invejoso fica bicudo, trombudo, mas aquele que é amigo de verdade, ele disse: glória a Deus, você venceu, a vitória tua é minha também. Identifique os teus aliados e faça deles seus amigos. Elimine. Tem pessoas que você não pode perder tempo com ela. Tem pessoas que você não pode perder tempo com ela.
Tem pessoas que é laço. Chuta que é laço, meu irmão. Tem pessoas que é problema. É embaraço. Você não pode, você tem uma batalha para vencer. Você tem uma batalha para vencer. E tem pessoas que querem ser o obstáculo para a sua vitória. Lembre-se disso. O anjo é um aliado. É um aliado. É o anjo de Deus. Gideão agora começa a questionar a Deus, questionar as promessas de Deus, e a pergunta dele: aonde está Deus? Aonde está Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, que estão recebendo a vitória e em vez de estar agradecendo a Deus e saltando num pé só pela vitória, está questionando: por que demorou? Faz tanto tempo que eu estou clamando. Você já pensou se o anjo que veio trazer a bênção dizer: ah, tá bom, volto daqui mais um tempo. E aí? Paramos de ser questionadores, murmuradores, ingratos. Não importa, a hora de Deus é a hora de Deus. Acabou, é a hora. Se o anjo se manifestou, é hora de celebrar e dizer: glória a Deus, a bênção chegou, o Salvador chegou, a oportunidade chegou. Não é hora de questionar a promessa, questionar Deus, questionar aonde Ele estava. E daí? Aleluia. Agora, em quarto lugar, por que será que Deus, através do anjo do Senhor, disse a Gideão: varão valoroso? Aquela batalha, aquela guerra, estava reservada para Gideão. Era uma guerra extraordinária. E como foi que o anjo encontrou Gideão? Escondido, malhando um trigo no lagar para salvar dos medianitas, com medo, acovardado, frouxo. Que estado! O anjo disse para ele: esta guerra, você vai ganhar ela fazendo barulho. O inimigo está acostumado em saber que é um silêncio só. É israelita em cada caverna, é todo mundo se escondendo, é cada um procurando um buraco mais profundo para se esconder. Você vai vencer dando um nó na cabeça do inimigo. Você vai vencer fazendo barulho. A batalha, a guerra é extraordinária. Mas, Senhor, como é que... Você vai gritar, você vai fazer barulho. Aleluia. Gideão pensou que ia lutar só. Só por ele, só por sua casa, só por sua família. Deus disse: você vai lutar pela nação. Gideão pensou que ele ia lutar por espiga de trigo, e Deus está dizendo: você vai lutar pela liberdade da nação. Se eu conseguir colocar a salva comida de casa, já está bom. Deus disse: não, a sua comida e a comida de todos os demais.
ele estava fazendo algo digno, salvar para a família. E Deus está dizendo: você vai fazer mais. Vai fazer mais. Você vai lutar por algo maior, por algo que vale a pena lutar, algo que vai colocar o teu nome na história, algo que deixará um registro para as gerações. Eu não quero passar por esta vida simplesmente por passar. Não. Com a ajuda de Deus, eu quero marcar na minha geração. Eu quero deixar pegadas aqui. Eu quero deixar herança para os meus filhos, legado para a minha geração. Eu quero que quando lembrarem de mim, lembre pelo menos de algum feito que ficou registrado na história quando eu passei pela minha geração. Eu não quero ser mais uma laranja do caixote, e se for do caixote, eu quero ser a laranja, a mais doce, a mais bela, a mais formosa. Eu não vou contentar com algo pequeno se eu sirvo um Deus grande. Eu não vou contentar com as migalhas se Jesus disse: o pão é para os filhos. Eu não vou contentar com menos daquilo que Deus tem para mim. Muitos de nós, meus irmãos, e me escute com carinho. Muitos de nós, quando chegarmos no céu, porque nós vamos chegar no céu, amém? Aleluia. Muitos de nós vamos chorar. Ah, mas no céu não chora, mas você vai chorar. Você vai chorar. Por quê? Porque Deus vai te levar você numa sala aonde todas as possibilidades da sua vida está lá nessa sala. Todas elas. E que você não quis fazer nada. Possibilidades, conquistas, vitórias, guerras guerreadas e vencidas, todas lá. E você vai perguntar: e esses galardões aí? E ele vai dizer: estes eram teus. Era por quê? Porque você não se atreveu em guerrear essa guerra. Você preferiu continuar malhando o trigo no lagar. Ah, mas se de repente um anjo aparecer para mim, ô meu amigo, será que precisa? Precisa um anjo aparecer para você? Deus revela o valor que está dentro de você e para que você serve. Há um valor tremendo dentro de você. Eu já disse para você: nem acredite na imagem do espelho. Há mais lá dentro. Há mais lá dentro. Muito mais. Muito mais. Ah, se você se atrever a crer, apenas crer, e entrar nesse terreno com Deus, você vai ver o que acontece.
você vai ver o que acontece. Nós estávamos no Amazonas, o estado do Amazonas, lá na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, de Manaus até Tabatinga, na fronteira do Brasil, e a Colômbia, do outro lado é Letícia, capital do estado amazonense colombiano, e do lado de cá é Tabatinga. A gente viajava de barco de Manaus até lá por 8 dias e 8 noites. E de lá nós íamos para o estirão do Equador, viajando mais 4 dias e 4 noites pelo Rio Javari. Ficamos 5 anos nesse lugar chamado Estirão do Equador. Chegamos no ano de 87 e saímos no final de 92. Foram momentos extraordinários. Deus nos deu muita graça naquele lugar. Um lugar longe, quase não tinha moradores, muitas pragas, muitas coisas terríveis. E ali no Amazonas, a minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, Elionai. E tivemos o nosso filho em Codajás, é um amazonense. E eu me lembro que nós estávamos ali no estirão do Equador, já no 4º para o 5º ano. E eu tinha em casa um quartinho onde entrava para orar. Toda manhã eu entrava lá para orar. E eu estou lá orando quando o Elionai, meu filho, já de 4 para 5 anos, entrou no quartinho, me puxou pela camisa e disse: papai, eu quero falar com o senhor. Eu disse: meu filho, o papai está orando, quando o papai terminar de orar, ele vai te atender. E ele então saiu e ficou ali, e eu continuei a oração, e terminei a oração, e vou saindo, o menino está na porta. Eu disse: então, garoto, o que você quer? Ele disse: papai, hoje eu acordei com uma saudade de comer pão. A gente comia pão, quando eu vinha a Tabatinga fazer compra, eu vinha de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Eu ganhava metade de um salário mínimo por mês, esperava juntar para poder com esse dinheiro, fazer uma compra para 2, 3 meses e levar para casa. E quando chegava em casa, que os irmãos da igreja sabiam que a gente tinha chegado da cidade, até os desviados vinham para o culto. Porque terminando o culto, todos passavam em casa para comer pão com café. E crente é uma benção, irmãos. Mas come que é uma barbaridade. Não tinha pão que desse jeito. E não era tempo de descer para Tabatinga. E eu disse para ele: meu filho, a sua mãe já passou o café, já fritou as bananas, vai tomar café com bananas fritas? E aí ele começou com aquele sapateado pentecostal: não, pai, eu não aguento mais aquelas bananas, eu quero é café, eu quero é pão, eu quero é pão, eu quero é pão, eu quero é pão. E eu dei razão para ele, porque aquelas bananas fritas, Francisca cortava aquilo em uns pedaços assim, fritava, a gente tomava café com aquele negócio. Eu vou dizer uma coisa, viu? Meia hora depois parece que você engoliu um tijolo. 1 hora você estava que nem um dragão soltando fogo pela boca, uma azia miserável. Eu disse: meu filho, a sua mãe fez o café. Ele disse: ai pai, eu quero é pão, eu quero é pão. Falei: então fica aqui que eu vou lá no quartel, lá no pelotão. Sargento Santana era o tesoureiro da nossa igreja. Cheguei lá e falei: Santana, eu vim aqui para você me arranjar um pão. Meu filho amanheceu com saudade de comer pão. Não foi nem com vontade, é com saudade. Ele olhou para mim e disse: dura coisa me pedir, sim, pastor. Não tem pão não, pastor. Eu disse: mas de repente algum que o rato roubou, escondeu em algum... Ele disse: nem rato tem, pastor. Eu voltei para casa e o menino estava na porta da sala. E vocês sabem que criança, quando eles querem uma coisa, ou eles ganham ou eles ganham. Mas que ganha, ganha, né? Ele olhou para mim e disse: o senhor trouxe o pão, pai? Eu disse: não, meu filho, não tem pão. Aí começou aquele sapateado pentecostal de novo: eu quero comer pão, eu quero comer pão, eu quero comer pão. Eu disse: meu filho, você acredita que Deus pode mandar um pão para você? Ele, com aquele olhar de criança para mim, disse: eu acredito. Eu disse: então vamos lá para dentro do quarto. Dobrei o joelho do lado de cada cama, ele dobrou o joelho do outro lado de lá. E eu disse para ele: pode começar a orar pedindo pão. E ele fez aquela oração que as crianças aprendem na escola dominical: Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Manda um pão para mim, porque hoje eu acordei com saudade de comer pão. E disse: amém. Eu, incrédulo, abri o olho para o lado dele e disse: já? Ele disse: já. Disse: então vai lá.
tomar o café com bananas fritas. Eu pensei, Deus vai transformar sabor de banana em pão, fica mais fácil, né? E eu vou saindo do quarto, ele sai na minha frente e vai em direção à porta da sala. E eu fui para a cozinha, passei por lá, tomei café com bananas fritas, estava fazendo os bancos da igreja, desci por uma mini carpinteriazinha que eu tinha montado no fundo de casa, e eu estou lá trabalhando, lixando uma madeira, e de repente escutei os gritos lá na cozinha de casa. Eu disse, meu Deus, alguém se acidentou. A Francisca, a Karen, ou o Elionai, o menino queria o pão, e eu vim correndo. E quando cheguei na porta, ele tinha um pão na mão, como se fosse um troféu, chorava e dizia, ele mandou, pai! Ele mandou, pai! Eu disse, meu filho, o que é isso? Ele disse, não, pai, eu sentei lá na porta, eu olhava para o lado e dizia, Jesus, o meu pão. Olhava para baixo e dizia, Jesus, o meu pão. Apareceu um soldado, pai, e perguntou para mim, menino, você quer esse pão? Eu disse, eu só estou esperando, porque eu já pedi para o papai do céu. Eu perguntei, onde está esse soldado? Procurei no pelotão, nunca encontrei. Aí eu lendo na Bíblia, encontrei que Deus tem anjo padeiro, que faz pão para Elias e leva pão para missionário. É questão de crer, meu irmão. Deus quer te dar as vitórias que Ele as reservou para você. Creia somente. E como eu disse, como que ele iria vencer, pastor? Deus encontrou Gideão na cova, um perdedor, covarde e escondido, fazendo silêncio, para que não fosse descoberto pelo inimigo. E Deus disse, você vai vencer, fazendo barulho. Juntou 32 mil soldados. Eu disse, não, é muita gente. Grita para os covardes e medrosos para voltarem. 22 mil voltou numa pancada só. A gente muitas vezes veja a igreja cheia e diz, mas grita, covardes e medrosos, voltem, meu Deus, se atropela na porta. Sobrou 10 mil, Deus disse, não, ainda é muita gente, leve eles lá nas águas. Aqueles que lamber a água que nem cachorro, coloque-se à parte. Mas aqueles que levaram a mão na água e trazer na boca, coloque eles na outra parte. Só 300. Ele disse, é com esses. Para dar glória a Deus é muita gente. Mas para enfrentar o inimigo é 300. 300. 300. E você vai chegar lá na troca da vigília. Você vai quebrar o cântaro e gritar, espada do Senhor, espada de Gideão. Só no grito. Os midianitas estavam tão seguros de que não haveria qualquer ataque, que eles estavam tranquilos. E quando Gideão, que dividiu os 3 batalhões de 100 homens, se é agora, fez o sinal, eles quebraram o cântaro, levantaram uma espada e gritaram, espada do Senhor, espada de Gideão. E o inimigo se desesperou, e um começou a matar a outro, e a vitória foi extraordinária. Há valor em você, varão. Há valor em você. O Senhor vê esse valor.
O inimigo está dizendo: vamos vencer mais uma, vamos comer tudo que eles têm, vamos levar a semente, vamos levar tudo. Deus está dizendo: a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é do povo de Deus.